Bem, galera, encerrando então a geografia de Santa Catarina, as 6 mesorregiões, como eu tinha prometido para vocês. Vamos fazer um videozinho curto, né? Já que se passar de 15 minutos aí parece que vai dar o terror, é complicado, mas vamos lá, dá tranquilo, né, gente? Bom, quando a gente falou lá no começo sobre a divisão política do estado catarinense, a gente lembra que tinha essa divisão que está bem em cima de mim aqui, ó, de 20 micro-regiões, né, que pega como uma cidade polo, por exemplo, a micro-região de Araranguá, né, que é uma cidade que polariza todas as cidades que tem ao seu redor. Um pouquinho mais para cima aqui, como vocês podem ver, o número 7 seria a micro-região de Criciúma, 19 micro-região de Tubarão, né, subindo a serra, número 3 ali a micro-região de Lages, assim por diante. Seriam 20 micro-regiões. Mas a forma mais comum de a gente compreender o nosso estado é estudar essa divisão que está aqui do lado aqui, ó, que são as 6 mesorregiões, né? E aí a gente vai ter um grupo maior de cidades que tem uma certa influência sobre toda aquela mesorregião, né? Então a partir de agora eu vou adotar a seguinte maneira de explicar as mesorregiões para vocês. Eu vou ir em cada uma delas, né? Nós vamos visitar cada uma delas, ver as 3 principais cidades de cada uma dessas mesorregiões, falar um pouquinho do setor primário e do setor secundário da economia, aquilo que mais chama atenção. Não é que seja só aquilo que aparece ali, mas aquilo são os fatores que mais chamam a atenção de cada uma dessas mesorregiões. Por que eu não vou falar do setor terciário? Porque o setor terciário se resume a comércio e prestação de serviços, ok? Então o setor primário, dependendo da agricultura, da pecuária, do setor extrativista aí, muda um pouco de uma mesorregião para outra. Assim como no setor secundário, o tipo de indústria também muda um pouco de uma região para outra. E além disso, a gente fala também um pouquinho das particularidades de cada uma dessas mesorregiões. No que diz respeito um pouco à etnia, questão cultural, alguma festa que chama um pouco mais a atenção, porque isso é muito marcante no estado catarinense, né? Apesar do nosso estado ser muito pequeno, ele é quase como um microcosmo do que acontece com o Brasil inteiro, né? Um território muito vasto, tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Um Brasil muito diferente ao longo do seu território, e dentro do estado de Santa Catarina não é diferente. O próprio estado catarinense tem muitas diferenças dentro do seu pequeno território comparado ao Brasil, certo? A primeira mesorregião, então, a primeira de 6 mesorregião, é a região que a gente mora aqui, né? A região sul. Né? Claro, tem alguns que são do Rio Grande do Sul aqui na nossa instituição, mas eu estou falando especialmente aqui da região onde se encontra o Instituto Federal Catarinense, ok? São 46 municípios que aparecem em parênteses lá em cima, são 46 municípios que compõem essa mesorregião sul, com destaque a cidade de Criciúma, né, aproximadamente uns 200, 210 mil habitantes. Depois vem Tubarão, 80, 90, 100 mil habitantes, e Araranguá com aproximadamente perto de 70 mil habitantes, ok? O setor primário chama a atenção o arroz, né, em grande quantidade aqui no sul de Santa Catarina, especialmente. O fumo, né, também, o estado catarinense, dentre todos os estados do Brasil, é quase um dos únicos que tem esse cultivo, que tem um terreno mais próprio para o cultivo de fumo, né? E a banana, que chama atenção aqui a gente tem municípios muito perto da gente, Jacinto Machado e tal, que tem uma produção muito grande, né? Claro que a gente também tem o maracujá, também tem outras frutas, também tem hortaliças e tal, mas essas são as culturas que mais chamam a atenção aqui no sul do estado, ok? Não pode esquecer a galera do mel, né? O mel também está ganhando força. Certo? No setor secundário, a gente tem a indústria cerâmica, né? A gente tem aí a Portinari, Angelgres, Eliane, marcas que eu estou falando para vocês para lembrar, né? Que são as grandes marcas aqui da nossa região, além das pequenas, que seriam as pequenas olarias, né? As fábricas de tijolo, as fábricas de telha, também estão em grande destaque aqui na região sul de Santa Catarina, certo? A indústria plástica, Copos Anata, Plazon, Plasul, várias empresas aí, principalmente na região de Criciúma, certo? E é aquela indústria voltada mais para o setor carbonífero, que também é um setor primário, extrativista na extração de carvão, mas que segue aí seu caminho para o complexo Jorge Lacerda, que é o que a gente já falou aqui na aula anterior sobre geração de energia elétrica no nosso estado, ok? A que chama mais atenção aqui, um pouco diferenciado no nosso subestado, é a cidade de Laguna, né, que é onde passava o Tratado de Tordesilhas. Aliás, era a cidade mais ao sul do antigo Brasil, que pertencia a Portugal, no Tratado de Tordesilhas, né, e que tem uma história bem rica aí, por esse fator, né, por esse marco, por seus fortes, por toda a história, né, de Anita Garibaldi também que se passou nessa cidade, ok? A gente tem as festas comuns aqui, que são festas mais pequenas de cada uma cidade, muito ligada aos santos, muito ligada à religiosidade, tá bom?
religiosidade, né, além também de um grande número de centros de tradições gaúchas, né, como a gente tem uma proximidade aí com o Rio Grande do Sul, a gente tem vários CTGs aqui no sul de Santa Catarina, ok? A segunda mesorregião, né, que a gente tem aí a mesorregião serrana, ok? São conta com 30 municípios, ela pode ver aqui pelo mapa aqui em cima que ela ocupa uma área muito maior do que, por exemplo, a região sul, elas estão em escalas diferentes aqui, mas ocupa uma região bem maior, mas o número de cidades é menor, porque os municípios, né, quando eu falo município, eu estou falando área, os municípios da região serrana são muito extensos. Aliás, Lages é o maior município de Santa Catarina, porque é a área maior de todas as cidades, né, de Santa Catarina. No que se refere ao município de Lages, a área é maior. Claro que maior cidade de Santa Catarina, a gente conta então o número de habitantes, que eu já falei para vocês que é Joinville, né? Então, as principais cidades da região serrana são Lages, Curitibanos e São Joaquim. São Joaquim nem é uma cidade tão grande, São Joaquim é uma cidade pequena, mas ela é muito famosa nacionalmente, porque por muito tempo ela foi considerada a cidade mais fria do Brasil, né? E depois de um certo tempo, né, os últimos 10, 15 anos aí, pelas medições, com um estudo mais avançado, aí se descobriu que na verdade a cidade de Urupema, também na região serrana de Santa Catarina, é então a cidade mais fria do Brasil, ok? Vai estar aqui em cima, aqui do ladinho, aqui umas coisas que chamam a atenção, né? No setor primário, principalmente a pecuária, porque a agricultura ela é muito dificultosa, porque o solo é muito rochoso, certo? Então é muito mais atividade de gado. Eu botei ali animais de corte, né, mas principalmente gado de corte, mas aí também tem criações de ovelha, né, e outros mais, certo? No setor secundário, aí sim as indústrias ligadas ao setor madeireiro, certo? O setor madeireiro muito por hora era extrativista, agora não é mais, agora é mais com reflorestamento, né? Então existe um plantio, existe um cultivo para depois aproveitar essa madeira, especialmente para fazer papel, né, celulose, matérias-primas aí para fazer então o nosso caderno, nossos papéis que a gente utiliza, né? Essa região é muito rica nesse ramo aí, né, entre as mais importantes do Brasil na fabricação de papel. Quem já teve a oportunidade de passar por lá já deve ter sentido o odor bem incômodo que soltam essas fábricas, ok? A gente tem aí a cidade de Lages, voltando a ela, que chama atenção a festa do Pinhão, que é realizada em junho, né? Esse ano, por conta da pandemia, ela não aconteceu, certo? Não tem nem como transferir, né? Porque daí não vai ter época do Pinhão, não vai ter frio, não vai ter o maior atrativo da festa. Mas enfim, a festa do Pinhão, ela não existiu, não aconteceu em 2020. Provavelmente ano que vem ela deve estar retornando a acontecer, né? Urupema, como eu falei para vocês, a cidade mais fria do Brasil. E toda essa região é muito famoso o turismo rural, né, com belas paisagens. Chama a atenção aí a cidade de Urubici, onde tem o Morro da Igreja, como essa imagem que está aqui do meu lado, onde aparece a Pedra Furada, que é onde dá para ver essa imagem aí, né? Também temos outras coisas que chamam a atenção, e principalmente quando chega a época de muito frio, atrai muito mais, porque é uma das poucas regiões do Brasil, né? E geralmente quando neva nas regiões mais, entre aspas, fáceis de nevar no Brasil, é justamente a região serrana de Santa Catarina, né? E aí também aí pela proximidade a região serrana do Rio Grande do Sul. Beleza, gente? Bom, a terceira mesorregião que eu venho falar para vocês é a mesorregião oeste, ocupa o extremo oeste catarinense, ok? Essa mesorregião aí tem muitos municípios que compõem ela, são 118 municípios. Entre os maiores que chamam mais atenção, a cidade de Chapecó, certo? Chapecoense, né? O time aí que é famoso, Chapecoense, Concórdia e São Miguel do Oeste, né, que é o extremo oeste de Santa Catarina, ok? Setor primário, gado leiteiro e animais de corte. Aí eu vou chamar a atenção especialmente para a suinocultura e para a avicultura. Por quê? Porque é nessa região que se encontra o polo industrial muito forte em Santa Catarina no que diz respeito às grandes agroindústrias. E quando eu falo grandes agroindústrias, eu estou me referindo a Sadia, a Seara, Perdigão, até a associação de duas delas, se eu não me engano, Sadia e Perdigão, ou Seara e Perdigão, acho que é Sadia e Perdigão, que fundou a BR Foods, né, a Brasil Foods, Brasil Alimentos, que foi criada especialmente com ideais de exportação, certo? Mas que essas marcas continuam agindo muito fortemente aqui no Brasil, e elas são, as suas matrizes, as suas fundações estão no oeste catarinense, ok? Forte presença da colonização gaúcha. Por quê? Porque o oeste catarinense ele foi objeto, o território do oeste catarinense, né, ele foi objeto daquela guerra do contestado, né? Vocês devem ter estudado em história, ou estão estudando, ou vão estudar sobre ela, e ela ficou muito destruída, né? Ficou muito, digamos assim, muito desocupada por esse momento de tensão, e aí a facilidade de quem morava já no norte do estado do Rio Grande do Sul acabou ocupando essa região, então existe um forte indício, quase como se fosse uma extensão do território gaúcho, além do rio Uruguai, que faz a divisa entre os dois estados, a região oeste catarinense. Beleza?
A quarta região que eu venho mostrar para vocês, então, é a mesorregião da Grande Florianópolis, conta aí com 21 municípios, temos a nossa capital aí envolvida, né, a cidade de Florianópolis, a cidade de São José e Palhoça, né, essas três cidades inclusive, elas são conurbadas, né, não existe um espaço vazio entre elas, isso a gente estudou no segundo ano, né, houve uma conurbação aí, ok? No setor primário, não existe muita agricultura por causa da falta de espaços e o grande avanço da cidade sobre esses espaços, né, mas para suprir a necessidade de verduras, hortaliças e tal, a gente tem que chama atenção nessa região no setor primário é o hortifruti e a pesca, né? A região de Florianópolis, em especial ali, vários bairros, várias vilas de pescadores, também em Palhoça. Ali em cima tem governador Celso Ramos também, então a pesca é muito evidente aí no setor primário nessa região, né? No setor secundário chama atenção a parte de tecnologia, né, de programação e tal. Existem várias startups, você já deve ter ouvido falar dessas empresas, são pequenas empresas, especialmente nessa região de Florianópolis, as startups chamam muita atenção pela questão tecnológica, são pequenas empresas, né, um certo embrião empresário, assim, digamos, que começa a crescer e começa a ganhar sócios e começa a ganhar investimento e acaba se tornando uma grande empresa. Então é um lugar que existem muitas dessas pequenas empresas na região de Florianópolis, ok? Forte presença do setor público, o que eu quero dizer com isso? É porque como Florianópolis é a capital do estado, muito da sua renda, talvez não seja esse o termo, mas muito do dinheiro que circula ali é de funcionários públicos, de investimentos públicos, especialmente pela cidade ser a capital do estado, ok? E obviamente, né, pelas belezas que a própria ilha de Santa Catarina tem, que ocupa grande parte da cidade de Florianópolis. Governador Celso Ramos, a cidade de Palhoça do Sul também ali tem algumas praias muito bonitas, né, Ilha do Papagaio, Praia do Sonho e assim por diante, né, chama muita atenção essa região, é questão turística, ok? A quinta mesorregião de Santa Catarina que eu venho apresentar para vocês é a mesorregião do Vale do Itajaí, que tem esse nome porque está basicamente ligada à área correspondente à bacia hidrográfica do rio Itajaí Sul, ok? Então essa área já é famosa aí por algumas, desculpa, mas eu vou ter que falar, por algumas desgraças ambientais, digamos assim, porque as enchentes de grande porte e de grande poder de destruição que já aconteceram em Santa Catarina, já aconteceu aqui no sul, já aconteceu no norte catarinense, mas a região do Vale do Itajaí é uma das regiões mais afetadas, e o rio Itajaí Sul é um dos que inundam muito. Quem já teve a oportunidade de conhecer a cidade de Blumenau e ver o rio no nível que ele é, não acredita, né, o volume de água, a altura que esse rio consegue chegar a inundar a cidade. Mas, enfim, é isso, né, gente? Bom, chama atenção aí as cidades de Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú, né? Cada qual aí com uma especificidade um pouco diferente, mas todas elas chamam atenção a questão da forte presença da etnia alemã, certo? A etnia alemã, até porque lá é realizada várias festas de outubro acontecem lá. A Schützenfest, a Königfest, um monte de festa, mas a mais famosa de todas, a Oktoberfest, né, que acontece na cidade de Blumenau. No setor primário chama atenção a cultura do arroz também, ali tem as cidades de agronômica, Massaranduba e tal, que tem grandes plantações de arroz, né? E no setor secundário também uma forte presença aí de indústrias famosas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da indústria têxtil. A gente está falando aí de empresas como Teca, Karsten, né, que fazem toalhas e tudo mais, tudo nesse ramo têxtil, e empresas talvez que a gente não conheça a marca que produz só o tecido, mas que vai para uma marca final e que é mundialmente famosa, né? Fábricas de cristais também estão crescendo bastante nessa região aí, certo? E o próprio porto de Itajaí, né? O próprio porto de Itajaí, que é o terceiro ou quarto porto mais movimentado no nosso país, então é um volume muito grande aí de caminhões e tal, onde evidencia aí a importância da cidade de Itajaí, principalmente do porto que está nessa cidade, ok? Não pode esquecer também que Balneário Camboriú, apesar de Balneário Camboriú não ser muito famoso pela sua indústria e tal, Balneário Camboriú é uma cidade muito famosa no Brasil, né, pelo grande centro de ostentação de valores, né, do mundo capitalista, digamos assim, e tal, né, até 10 dos maiores prédios do Brasil, se eu não me engano 5 ou 6 estão em Balneário Camboriú, inclusive o maior prédio do Brasil está em construção, está em fase final dos andares lá, são quase 60 e poucos andares, 67 andares, se eu não me engano, vocês podem pesquisar aí, né? Não vou querer omitir nenhum dado aqui para vocês, mas se eu não me engano são 63 ou 67 andares, alguma coisa nesse sentido, que é o maior prédio em construção no Brasil, né? Ele deve estar ficando pronto nesse ano ou ano que vem, ok, gente? E a última mesorregião que eu venho falar aqui para vocês é a mesorregião economicamente falando mais importante do nosso estado, que é a mesorregião norte, né?
então faz divisa aí com o Vale do Itajaí. É muito parecido no que diz respeito ao Vale do Itajaí, no que diz respeito especialmente à sua etnia, né? A etnia alemã é muito presente também na cidade de Joinville, na cidade de Jaraguá do Sul. Toda essa região é muito parecida com o Vale do Itajaí, ok? Mas é que muda um pouco a configuração da indústria, né? Muda um pouco a configuração aí geográfica no que diz respeito a esse grande número de indústrias que concentra a região norte catarinense, ok? São 26 cidades na região norte, chamando a atenção Joinville, lembra, né? A maior cidade de Santa Catarina, é o único estado, nosso estado é o único estado que não tem a cidade mais populosa de Santa Catarina, ok? A cidade de Jaraguá do Sul, né? E a cidade de São Bento do Sul. Até eu vou falar para vocês, por exemplo, ali, ó, Joinville, tem a outra uma cidade que está crescendo muito para essa parte de Joinville, que é a cidade de Araquari, inclusive é onde tem a fábrica da BMW, que aparece aqui do lado, né? A fábrica da BMW, tem a fábrica de várias outras marcas. Em Joinville nós temos a Tupi, que é uma grande siderúrgica, foi responsável por fabricar blocos de motores que são exportados para o Brasil e para o mundo inteiro, blocos de motores automotivos, né? A gente tem em Jaraguá do Sul a WEG, que é entre as maiores, se não a maior fábrica de motores elétricos do mundo, né? Fica, né? Tem unidades já na China e tal, mas a matriz dela, a unidade dela inicial, talvez a maior de todas, seja mesmo em Jaraguá do Sul, ok? A fábrica de conexões Tigre, Brastemp, né? Tem várias marcas aí que estão localizadas aqui no norte catarinense que chamam muita atenção no setor secundário, né, da siderurgia, a Malve, né, a indústria Malve fica em Jaraguá do Sul também, ok? Metalurgia, mecânica, moveleira. Quando eu falo moveleira, eu estou me referindo à indústria de móveis. E aí eu subo um pouco o norte catarinense, que é onde está o mouse aqui, ó, acompanha comigo no mouse aqui em cima. Ó, essa aqui é a região mais litorânea, né? Então essa região aqui, ó, é a região mais planalto, um pouco mais, tem que subir a Serra da Dona Francisca para chegar aqui. E aqui tem a cidade de São Bento do Sul, que chama a atenção a indústria moveleira, que está entre os móveis de maior qualidade fabricados no nosso país e que são consumidos tanto aqui dentro do nosso território nacional quanto fora dele. Ok, gente? No setor primário, volta de novo um pouco do arroz, né? E também tem muita plantação de banana que chama a atenção a cidade de Corupá, certo? Aqui pertinho aqui tem a cidade de Corupá que chama muita atenção a produção de banana, certo? O nosso estado aí no mapa que está aqui do lado aqui mostra um pouco da ocupação ou que ocupavam os indígenas antes do seu descobrimento, antes do avanço da população colonizadora sobre a região, né? Mas essa é a região de ocupação original dos povos indígenas. Chama atenção essa parte amarela, que é onde a gente mora, onde está a maior parte da população catarinense, que era ocupada pelas tribos carijós. E esses xizinhos aqui, ó, você já deve ter ouvido falar essa palavra. Esses xizinhos aqui é onde tem os sambaquieiros, onde tem muito sambaqui, certo? O sambaqui é um resquício histórico, geológico, né, desses povos que viviam aqui, que eles tinham costumes de acumular, entre aspas, o lixo deles, as conchas, tudo que eles consumiam e tal, e jogavam e sobrava o que é composto por calcários, as conchas, e tinham os grandes cemitérios, né, que formavam os morros, e aí são os sambaquis, como a gente vê naturalmente, povos que ocupavam aí em torno de até 8, até 2 mil anos atrás. Ok, gente? E as outras aí, né, chama atenção Caigangue no extremo oeste, na parte mais entre o litoral e a serra, os Choclen, né, e os Carijós, essa parte mais amarela. Beleza? Quanto aos símbolos de Santa Catarina, a gente tem uma flor símbolo, uma orquídea, né, do tipo Laelia purpurata, né, e a árvore, a imbuia, que é muito encontrada no Planalto Catarinense, no Planalto Serrano Catarinense, dividindo muito espaço, às vezes, com as araucárias, ok? E quanto à qualidade de vida em Santa Catarina, né, a gente está aí no topo da lista, quase no topo da lista, a gente tem em primeiro lugar o Distrito Federal, né? É de se considerar que o Distrito Federal não é bem dizer um estado, né? Um território muito menor, e é onde a gente tem um poder público com grandes salários, digamos assim, então a qualidade de vida lá vai ser boa, certo? Em segundo lugar, São Paulo. Em terceiro lugar, Santa Catarina. Até o último IDH de 2012, 2013, que não aparece na tabela, Santa Catarina ainda era o estado com melhor qualidade de vida. A gente não diminuiu a nossa qualidade de vida para ficar em terceiro. A gente até aumentou em relação ao dado anterior. Mas na verdade é que São Paulo é que subiu mais, né? São Paulo ultrapassou aí Santa Catarina, ok? Então, como vocês podem ver aí na tabela, a gente está muito bem classificado no IDH. Beleza, gente? Então aí é isso. Fiquem ligados que eu não vou mandar pelo grupo de vocês, que provavelmente na próxima semana eu estou liberando aí o questionário para vocês poderem fazer e terem a presença de vocês garantida, né, nesse terceiro módulo de atividades remotas, e a nota para fechar a nossa médiazinha. Beleza? Um abraço.